Boa noite, amada igreja, a graça e a paz do Senhor Jesus. Nós estamos aqui mais uma vez, juntos, você aí na sua casa, nós aqui, gravando este culto. Que Deus abençoe poderosamente a vida de cada um de vocês, que o amor e a graça de Cristo possam ser derramada sobre cada família que tem, junto conosco, cultuado a Deus. Temos acompanhado através do canal muitas pessoas, não somente da nossa igreja, mas também de outras. Que Deus abençoe poderosamente a vida de cada um de vocês. Quero convidá-los nesse momento a curvarem as vossas frontes e nós vamos ter um momento de oração, pedindo que o nosso Senhor possa nos abençoar, possa nos iluminar diante deste culto nesta noite, através dos louvores que serão entoados daqui um pouco, através da sua palavra meditada e das nossas orações colocadas diante do Senhor, os nossos pedidos, para que possa ser levado diante do teu trono de graça e que o Senhor possa responder cada oração, os pedidos que serão feitos aqui e também aqueles que serão feitos com cada um de vocês aí onde vocês estão. Vamos falar com Deus. Grandioso Deus, soberano e eterno Pai, nós te louvamos, nós te bendizemos, nós te exaltamos, Senhor. Perdoe as nossas falhas, os nossos pecados. Derrama sobre nós, Senhor, do teu Santo Espírito, enche-nos, ó Pai. Ensina-nos, Senhor, a cada dia a viver em obediência à tua palavra, Senhor. Cuida do teu povo, cuida da tua igreja, Pai. Visita cada um dos teus filhos espalhado por toda a face da terra. Toca com a tua mão forte. Protege o teu povo, Pai, neste momento tão difícil. Cuida da tua igreja. Não permita, Senhor, que os teus filhos se enfraqueçam nesse momento, mas que cada um de nós possamos ser fortalecidos na fé pelo poder do teu Santo Espírito, Pai. É o que nós te suplicamos esta noite, desde já agradecidos, no nome santo de Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém. Vamos juntos louvar a Deus. Nós vamos estar louvando a Deus com 2 louvores. E após esses louvores nós teremos mais um momento de oração pelos pedidos que se achegaram a nós. E você que nos assiste, você pode colocar aí nos comentários depois, deixando o seu pedido, que toda quarta-feira nós estaremos apresentando esses pedidos e orando por cada um deles. Amém? Vamos louvar a Deus. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Senhor, em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso, diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és
alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és um Deus eterno sobre toda a terra e céus. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és um Deus eterno sobre toda a terra, pois só tu és um Deus eterno sobre toda a terra e céus. Já não há condenação para aqueles que estão redimidos pelo sangue de Jesus. Ressurgiu da sepultura para que toda criatura recebesse sua vida e salvação. Cordeiro Santo, Cordeiro de Deus, Cordeiro Santo, Cordeiro de Deus. Já não há condenação para aqueles que estão redimidos pelo sangue de Jesus. Ressurgiu da sepultura para que toda criatura recebesse sua vida e salvação. Cordeiro Santo, Cordeiro de Deus, Cordeiro Santo, Cordeiro de Deus. E hoje ele está sentado à direita de Deus Pai. Anciãos estão prostrados aos teus pés. Toda honra, toda glória, toda força e poder, toda glória ao Cordeiro de Deus. Cordeiro Santo, Cordeiro de Deus, Cordeiro Santo, Cordeiro de Deus. Porque foi glorificado
toda glória ao Cordeiro de Deus, Cordeiro Santo, 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 Cordeiro de Deus. Amados, nesse momento, nós vamos ter mais uma palavra de oração. Vamos apresentar a Deus os pedidos que foram feitos. Nosso irmão Ezequiel, junto com a sua família, Luciana, Bianca, pedem oração pela sua família e pela toda a igreja, todos os nossos irmãos em Cristo Jesus. Também a Elaine pede pela saúde e recuperação da sua mãe, a nossa irmã Marisa, que Deus abençoe poderosamente. A Sulamita também pede pela sua vida espiritual, pela sua vida profissional, para que Deus esteja trabalhando. Esses são os pedidos que chegaram até nós, mas você pode estar fazendo o seu comentário, colocando aí no término no culto, nos comentários. E na próxima quarta-feira nós estaremos também apresentando o pedido de cada um de vocês que está nos enviando. Vamos falar com Deus, vamos colocar diante do Senhor esses pedidos, porque nós cremos que o nosso Senhor é poderoso para fazer aquilo que bem lhe apraz. Nós vamos colocar esses pedidos, crendo que o nosso Senhor está nos ouvindo e que Ele vai abençoar cada um desses pedidos. Vamos colocar diante do Senhor. Maravilhoso Deus, soberano e grandioso Pai. Nós colocamos diante do Senhor, ó Pai, a Tua igreja Batista Ebenezer, os nossos irmãos em Cristo, o pedido feito pelo nosso irmão Ezequiel. Abençoa, Senhor, esse ministério, abençoa esta igreja, abençoa cada família. Abençoa também, Senhor, cada um dos nossos irmãos em Cristo espalhado pela face da terra. Que o Senhor possa, Pai, a cada dia, cuidar do Teu povo, cuidar desta igreja, nos dando sabedoria e discernimento, para que possamos permanecer firmes na fé e no Teu verdadeiro Evangelho, Pai. Também pedimos, ó Senhor, pela vida da irmã Marisa. Nós colocamos ela diante das Tuas mãos, ó Pai. Que o Senhor restaure, Senhor, a Tua saúde, a Tua visão. Coloque as Tuas mãos, ó Pai, porque o que é impossível para nós, é possível para o Senhor. Porque a Tua palavra diz que tudo é possível ao que crê. Cuida da Marisa, Pai. Cuida da sua casa, da sua família, do Carlão. Cuida, Senhor, da Elaine. Abençoa aquele lar, aquela casa, aquela família. Também colocamos diante do Senhor, ó Pai, a vida da Sulamita. Cuida da vida desta jovem, ó Pai, espiritualmente, profissionalmente, emocionalmente. Abençoa ela a cada dia, dirige os seus passos, os Teus caminhos, ó Pai. Cuida, Senhor, da vida dela. Dirige ela com a Tua destra, Pai. Que ela viva para a glória, para o louvor e para a honra do Teu santo nome. Esses são os pedidos que nós depositamos diante da Tua presença, crendo que o Senhor nos ouviu e que o Senhor retribuirá a cada um deles, segundo a Tua boa, perfeita e agradável vontade, ó Pai. É o que nós te pedimos, agradecidos em nome de Jesus. Amém. Amados, eu quero convidá-los, vocês que estão aí na casa de vocês, abrirem a palavra de Deus na carta aos Gálatas, no capítulo 5, e nós vamos ler todo o capítulo. Eu quero fazer um panorama um pouco deste capítulo, e eu vou estar falando nesta noite a respeito da liberdade, prisão e suas consequências. Esta carta, amados, ela é maravilhosa, é considerado pelos eruditos a carta magna do cristianismo, aquela carta, primeira carta escrita, de todo o Novo Testamento, para defender a salvação pela graça, a fé, e que somente Jesus nos salva. Mas nesse capítulo especificamente, o apóstolo Paulo fala sobre a liberdade, a prisão e as suas consequências. Vamos ler a palavra de Deus. Cristo nos libertou para que sejamos de fato livres. Estais, pois, firmes e não torneis
a colocar-vos debaixo do jugo da escravidão. Escutai, eu, Paulo, vos digo, que se vos deixardes circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. De novo testifico a todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. Separados estáis de Cristo, vós, os que vos justificais pela lei, da graça tendes caído. Nós, porém, pela fé, aguardamos mediante o Espírito a justiça, pelo qual esperamos. Pois em Cristo Jesus nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum. O que importa é a fé que opera pelo amor. Corrieis bem. Quem vos impediu de obedecer à verdade? Esta persuasão não vem daquele que vos chamou. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Confio de vós no Senhor, que não haveis de pensar de nenhum outro modo, mas aquele que vos inquieta, seja ele quem for, sofrerá condenação. Eu, porém, irmãos, se ainda prego a circuncisão, por que é que sou perseguido? Logo o escândalo da cruz está desfeito. Quanto aos que vos andam inquietando, quem dera se mutilassem. Vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Não useis, porém, a liberdade para dar ocasião à carne, mas servi-vos uns aos outros pelo amor. Toda a lei se cumpre numa só palavra, saber, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede que não vos consumais também uns aos outros. Digo, porém, andai no Espírito, e não satisfareis os desejos da carne. Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito o que é o contrário à carne. Estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Se, porém, sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. As obras da carne são conhecidas, as quais são prostituição, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, pelejas, disenções e facções, invejas, bebedices, orgias e coisas semelhantes a essas, acerca dos quais vos declaro, como já antes vos preveni, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. O fruto do Espírito, porém, é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com suas paixões e desejos. E se vivemos no Espírito, andamos também no Espírito. Não nos tornemos convencidos, irritando uns aos outros, invejando-nos uns dos outros. Amém? Vamos falar com Deus. Senhor Deus, diante da Tua palavra, nós colocamos as nossas vidas nas Tuas mãos e Te suplicamos agora pela Tua misericórdia, que o Senhor nos abra os olhos, os ouvidos e o coração, para que possamos ser iluminados pelo Teu Santo Espírito, para que possamos entender a Tua palavra segundo a Tua vontade, para que possamos, ó Pai, viver ela, para que possamos ser verdadeiramente livres, libertos por Cristo Jesus, nosso Senhor, Pai. Fala com cada um que está nos assistindo nesta noite. Fala segundo as necessidades. Visita cada casa, visita cada família, Pai. Liberta, Senhor, aqueles que ainda estão cativos. É o que nós te suplicamos, agradecidos no santo nome de Cristo Jesus. Amém. Amados, como eu disse, eu quero falar nesta noite sobre a liberdade em Cristo, a prisão na lei e as suas consequências. Eu vou fazer uma divisão de até o versículo 15, do 1 ao 15, e vou iniciar falando da liberdade e a partir do 16, das suas consequências da liberdade e da prisão. O apóstolo Paulo, amados, escreve esta carta aos Gálatas e lá no começo da sua carta ele diz que ele está inconformado quão depressa essas igrejas se desviaram do verdadeiro evangelho e se apegando a um falso evangelho. Mas no capítulo 5, a qual nós vamos
nos focar nesta noite, vou buscar fazer um panorama. Não vou entrar no assunto específico, eu vou fazer um panorama desse capítulo dividido então nesses 3 pontos que eu disse. O primeiro ponto, a liberdade. Quando Paulo inicia, Cristo nos libertou para que sejamos de fato livres, ele está usando a expressão da libertação do pecado. Assim como Jesus escreve lá, Jesus fala e é escrito nos evangelhos, em João, aonde diz: se eu vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Amados, essa liberdade que Paulo fala, ela não pode ser confundida com a libertinagem. A liberdade aqui é a libertação do pecado, é a libertação daquilo que nos prendia e que nos levava para o inferno. E através da graça de Cristo Jesus, nós somos livres do pecado. Porém, nós não fomos livres dos desejos carnais. Ainda permanecemos na situação adâmica. Então, quando Paulo está falando aqui, escutai, eu, Paulo, vos digo que vos deixar de circuncidar Cristo de nada vos aproveitará. A ocasião que Paulo está falando aqui sobre a liberdade é que ele foi e pregou o evangelho da salvação, o evangelho da graça, o evangelho da fé em Cristo Jesus, a qual todo homem que crer nisso é liberto dos seus pecados. Mas então veio lá um grupo de judeus e começa a pregar que somente a graça de Cristo não é suficiente, que é necessário mais alguma coisa, e trazendo para cá com muita ênfase a questão da circuncisão. Amados, a liberdade de Cristo que Ele nos dá do pecado, não necessita de mais nada para nós sermos livres. Só que o homem é tendencioso, todo homem, achar que ele consegue fazer as coisas através das obras. Nós também, infelizmente, caímos não no judaísmo, porque o judaísmo não é influente para nós nos dias de hoje, mas nós caímos no pragmatismo, no dogmatismo, aonde o dogma é criado como verdade absoluta e as pessoas acreditam naquilo que um homem criou e vivem sobre aquilo, assim como era, deixam a liberdade para viver a prisão, vivem o pragmatismo hoje é muito presente no seio das igrejas. O que é o pragmatismo? O pragmatismo é que o que é correto é quando está dando certo. E hoje o que nós mais vemos nos dias de hoje são pessoas fazendo shows em palcos da igreja para atrair pessoas. E quando então tem um grande número de seguidores, é porque está dando certo. Deixaram o evangelho da graça, deixaram o verdadeiro libertador e voltaram para a prisão. Amados, e muitas vezes então quando nós olhamos para isso, qual é esta liberdade que a palavra de Deus está dizendo aqui? É a liberdade que somente por Cristo nós podemos alcançar através da sua graça, mediante a fé em Cristo Jesus, como está lá em Efésios 2, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem do homem para que ninguém se glorie dela. O apóstolo Paulo está falando da liberdade que somente Cristo dá, a libertação do pecado. Paulo não está falando da liberdade de vida, de você andar para cá ou para lá, o seu direito de ir e vir, não é esta liberdade. Paulo está falando da liberdade cristã, aquela libertação a qual nós éramos condenados, destinados ao inferno, e Cristo, pelo seu amor e misericórdia, nos tirou de lá. Para que nós possamos entender isso, amados, esta liberdade cristã não é libertinagem. A liberdade é como se você estivesse encarcerado, preso em algum lugar, fechado lá por cadeias, correntes, algemas, e chegasse alguém lá e abrisse as suas algemas, soltasse as suas correntes,
e abrissem as portas da cadeia e disse: vai, e ninguém mais vai poder te prender. É esta liberdade que Paulo está dizendo aqui, e que muitas vezes, amados, assim como aquela região da Galácia, aquelas igrejas da Galácia, estavam divididas entre a liberdade e a prisão. Nós precisamos ter muita consciência sobre isso na nossa vida. Qualquer tipo de dogma, amados, nós voltamos à prisão. O que é dogma? É uma lei religiosa criada por homens para sustentar que aquilo é agradável e que aquilo nos leva para perto de Deus. Isso não é liberdade, isto é prisão. E é isso que o apóstolo Paulo está falando aqui, usando aqui o correis bem como o atleta que inicia uma corrida e vai correndo, mas por algum motivo no meio do caminho ele desiste, ele fraqueja. No sentido aqui, a apostasia da fé. Nós não podemos ser apóstolos, porque quando o apóstolo Paulo diz aqui, separados, no 4, separados estáis de Cristo, vós os que justificais pela lei da graça tendes caído. John MacArthur disse que essas pessoas foram apenas conhecedores, mas nunca foram tocados pela verdadeira graça. Amados, William Bagley diz que se esta carta de Paulo, que ele chama de Magna também, não tivesse sido escrita e Paulo não tivesse confrontado, teria ali havido uma divisão no cristianismo já no início. Paulo foi incisivo quando ele chegou lá e disse assim: olha, não há obra nenhuma que justifique salvação. Não há obra nenhuma que possa justificar a salvação, somente por Cristo. E Paulo fala então, que nós somos livres da lei. Por favor, não confunda isso achando que a lei mosaica lá do Velho Testamento não vale para mais nada. Não é isso que Paulo está dizendo. O que Paulo está querendo dizer aqui é que aqueles que verdadeiramente foram livres, foram libertos do pecado pela graça, têm a lei de Deus como prazer na sua vida em obedecê-la. Não se torna mais pesado, não voltam a ser prisioneiros de dogmas, aqui citado como a circuncisão, ao ponto que Paulo chega a dizer, talvez muitos estudiosos dizem, sarcasticamente, aqui no versículo 12, quanto aos que vos andam inquietando, quem dera se mutilassem. A Nova Versão Internacional e algumas outras também, mais antigas, trazem aqui como castração, o ponto conhecido no meio dos gentios, entre o culto de uma deusa chamada Cibele, aonde os seus profetas eram eunucos. Paulo está dizendo, se eles são tão devotos assim, por que eles não fazem isso e se mutilam a si mesmos? Falando, olha, vocês estão voltando a colocar julgos sobre vós, colocando aquele peso que é colocado sobre o pescoço de um animal, a qual a lei de Deus nunca colocou peso sobre o homem. A lei foi instituída para que o homem viesse ao conhecimento do pecado, e no tempo da plenitude de Deus, Ele trouxe o homem, Ele mesmo, através de Jesus Cristo, qual é Deus, para nos conceder graça, amor e misericórdia, para que através dele, verdadeiramente fôssemos livres do pecado. Mas assim, amados, como aqueles judeus queriam persuadir as igrejas da Galácia, falsos mestres e falsos profetas hoje, falsos crentes, tentam persuadir as pessoas que as obras podem nos trazer salvação. Não pode. Nenhum homem, nenhuma mulher, através da sua obra, através dos seus atos e atitudes, podem sequer trazer sobre ela um mínimo de
de salvação, porque a salvação é somente por Cristo. É esta liberdade que Paulo está falando, vocês estão jogando fora. Vocês estão voltando para o calabouço, vocês estão voltando para a prisão. Vocês estão vivendo uma falsa religiosidade. Amados, não através dos judaizantes ou do judaísmo hoje, mas as igrejas estão se prendendo em muitas coisas parecidas com essa e esquecendo o verdadeiro evangelho. Nos dias de hoje, as pessoas estão deixando a liberdade de Cristo para viver a libertinagem e a prisão através das obras. Tem muitas pessoas, amados, que se agarram nas obras de uma forma que, se tirar as obras dela, não sobra nada. As obras é o fruto da liberdade cristã, a obediência à lei também. Amados, o que a palavra de Deus nos convida aqui é entender essas duas questões. Entender que a liberdade é somente por Cristo e através de Cristo, não há outra forma de ser livre do pecado. Não existe. Não há outra forma de entrar no céu, se não for através de Jesus Cristo, através da sua graça, mediante a fé, porque esta salvação não provém do homem. A salvação, o homem não pode adquiri-lo pelo seu esforço, pela sua vontade, pela sua religiosidade, pela sua automutilação, pelos seus sacrifícios humanos. Não pode, amados. É esta liberdade que Cristo nos oferece, que vem por Ele, a liberdade que escancara as portas dos infernos e nos abre a porta do céu, mas é somente por Cristo, porque somente Ele tem a chave. Não há outro caminho, e é isso que Paulo está chamando a atenção dos Gálatas, e é isso que a palavra de Deus chama a minha e a tua atenção hoje. Porque há muitas pessoas, amados, sendo confundidas, persuadidas por falsos mestres, por falsos profetas. Tem pessoas nos dias de hoje admirando alguns trabalhos que não são convenientes com a palavra de Deus, para atrair pessoas para a igreja, para atrair jovens para a igreja, fazem coisas mirabolantes, porém isso não faz parte do evangelho. Paulo está dizendo, olha, vocês têm se afastado do verdadeiro evangelho. E o verdadeiro evangelho que ele cita aqui se resume em uma coisa: amai-vos uns aos outros. Mas vocês estão prisioneiros, estão vivendo na prisão, por quê? Porque vocês se devoram uns aos outros como feras irracionais. E acontece isso nos dias de hoje, queridos. A disputa, a briga por ministérios dentro da igreja, por tantas outras coisas, isso não pode fazer parte daqueles que foram libertos por Cristo, porque se eu e você fomos libertos, verdadeiramente somos livres, e se somos livres, amados, do pecado, essas coisas têm que morrer com o velho homem. Mas aí você vai dizer, pastor, mas você disse que não há separação. Vou fazer aqui uma historinha. Diz que um velho chefe índio, vou usar aqui cara pálida, chefe da sua tribo, cara pálida, foi alcançado pelo evangelho, foi alcançado pela graça. Falaram para ele deste Cristo maravilhoso. Então, o seu coração tomado e cheio pelo Espírito, ele entrega a sua vida a Cristo. E passa então-se um tempo, 2 dos seus irmãos vêm até a sua aldeia para visitá-lo. E perguntaram para ele quando chegaram, como está a sua vida? Ele falou assim, uma guerra. Dentro de mim é como se tivesse 2 cachorros, um branco e um preto, e guerreiam constantemente sem parar. E continuaram a conversa. No final do dia, perto deles irem embora, então eles perguntaram para o chefe dessa aldeia, o velho índio, cara pálido, e qual dos 2 cachorros
que tem vencido a guerra. E ele disse: o qual eu tenho alimentado mais. Amados, é esta vida que nós vivemos. Nunca a palavra de Deus diz que nós teríamos um novo corpo. A Bíblia não diz que nós seríamos glorificados aqui na terra. A Bíblia diz que nós íamos permanecer nesse corpo pecaminoso e que seremos glorificados somente quando chegarmos na presença de Jesus para habitar nos céus. Enquanto nós vivermos aqui, nós vamos ter este corpo, mas quando somos alcançados pela graça, nesse corpo passa também a habitar o Espírito Santo do Senhor, o qual é Deus. E esta luta é constante, e depende a qual dos dois nós alimentamos mais, é que no final do dia sai vencedor na batalha. E parece, entende-se, vemos aqui que os Gálatas estavam alimentando muito mais a carne do que o Espírito. Por este motivo, amados, eles estavam novamente voltando para a prisão, a qual Paulo já tinha apresentado a liberdade de Cristo, mas eles estavam voltando aqui através do judaísmo, carregando sobre eles julgos, e não diferente nos dias de hoje. Para trazermos para nós hoje, amados, quantas pessoas a qual já ouviu, qual conheceu o Evangelho de Cristo, conhece o Senhor da verdade, sabe qual é a verdade, mas por algum motivo tem caído, tem se apostatado da fé. Ainda pode permanecer, amados, dentro da igreja, ainda pode fazer parte dos cultos públicos, pode fazer parte da membresia da igreja, mas o que Paulo está querendo dizer é que aquele que está na prisão é diferente daquele que está vivendo a liberdade de Cristo, porque aquele que vive na prisão ainda busca com as suas próprias forças se achegar a Deus. Aquele que vive a liberdade de Cristo reconhece o quão pecador ele é e entende que por ele não pode chegar no céu, e que somente por Cristo, porque somente Cristo é o mediador entre o pecador e Deus, que não há outro mediador, não há outra ponte, a única ponte que nos leva para o céu chama Jesus Cristo. Não há circuncisão, não há guardar as leis, porque é impossível que o homem guarde toda a lei, mas sendo que ainda a lei é boa, porque nós temos em nós a descendência adâmica, o pecado ainda habita em nós. Esta é a questão de viver a liberdade e viver a prisão, amados. O que você tem vivido na sua vida? O apóstolo Paulo escreve aos Romanos, capítulo 8, a partir do versículo 5, aquele que inclina-se para a carne, vive as coisas da carne. Aquele que inclina-se para o Espírito, vive as coisas do Espírito. Amados, o que você tem vivido, a liberdade ou a prisão? O que você tem sido? O que você tem vivido? Eu quero chamar a sua atenção nesta noite para que você olhe para a palavra de Deus e venha refletir sobre isto. Porque há muita confusão nos dias de hoje, amados. Há muitas pessoas que acham que são livres, mas estão vivendo aprisionadas pela sua falsa religiosidade. Estão sendo aprisionadas pelo pragmatismo, ou pelo dogmatismo, ou até, às vezes, pelo existencialismo filosófico. Amados, tudo isso faz parte daqueles que são presos. Aqueles que foram libertos por Cristo, amados, entende que nada que ele faça, ou nada que ele venha a fazer, pode fazer que ele seja salvo, porque a sua salvação já foi feita lá na cruz do Calvário, quando Cristo entregou a sua vida para todo aquele que crê no seu nome. Amados, diferente daqui, desta época, quando Paulo escreve para os nossos dias, a circuncisão para nós não aglomera mais o povo, como fazia aqui.
Mas para os dias de hoje há muitas coisas que têm aglomerado a mente das pessoas. Paulo provavelmente foi dito aqui que talvez por causa da história de Timóteo, o qual ele circuncidou, que vocês se não conhecem, tempo oportuno, por ser meio grego e casado com meio judeu e meio grego, então Paulo resolve circuncidá-lo para fosse mais bem visto. Paulo não tinha nada contra a circuncisão, mas talvez, pelo que Paulo escreve aqui, é que algumas pessoas, como no 11 diz aqui, eu porém, irmãos, se ainda prego a circuncisão, por que é que eu sou perseguido? Logo o escândalo da cruz está desfeito. Porque acusavam Paulo de dar valor à circuncisão, mas Paulo está dizendo assim, não, eu não tenho nada contra a circuncisão, o que eu prego é que eles se escandalizam que não precisa fazer nada para ir para o céu, só precisa crer em Jesus, que não precisa mais circuncidar-se, que não precisa mais ficar contando os passos do sábado, que não precisa mais ficar sem comer no pôr do sol da sexta até o pôr do sol no sábado, que não precisa mais das festas de lua nova, as festas dos tabernáculos. O que necessita hoje é crer em Cristo Jesus pela fé, e serás salvos por Cristo. É isso que Paulo está dizendo. Amados, este é o Evangelho, esta é a liberdade de Cristo. Você não precisa fazer nada para ser salvo, você precisa crer em Jesus. Você não precisa mais fazer sacrifícios. Isso é mentira, você não vai se aproximar de Deus por causa das suas obras, do teu esforço, da sua religião. Você só pode se aproximar de Deus através da fé, através do amor genuíno, a qual provém de Deus, porque esta é a essência de Deus, Deus é amor. Amados, nós vemos aqui a diferença que Paulo cita nesses versículos até o 15, entre os que foram libertos, entre os que foram presos. Paulo diz, olha, o Evangelho se resume em um único mandamento, amai-vos uns aos outros. Mas Paulo diz, mas vocês devoram uns aos outros. Demonstra a prisão. Amados, quando nós vivemos essa bipolaridade na nossa vida, um dia amamos e outro dia odiamos os nossos irmãos, é sinal que ainda estamos cativos em os nossos próprios pecados e que nós precisamos ser libertos por Cristo. Amados, aqueles que são livres por Cristo gozam de algo que os que são presos jamais gozarão. E é esse o terceiro ponto, qual eu quero trabalhar aqui, a partir do versículo 16 até o finalzinho aqui do 26. Nós falamos sobre a prisão, sobre a liberdade e sobre a prisão. A diferença entre os dois, entre a liberdade e a prisão. E agora nós vamos falar a consequência daqueles que vivem a liberdade e as consequências daqueles que vivem na prisão. O apóstolo Paulo fala aqui a partir do 16, digo porém, andai no Espírito e não satisfaçais os desejos da carne, pois a carne deseja o que é o contrário ao Espírito e o Espírito que é o contrário à carne. Estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Se porém sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. As obras da carne são conhecidas, as quais são prostituição, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfia, ciúmes, iras, pelejas, disenções, facções, invejas, bebedices, orgias e coisas semelhantes a essas coisas, acerca das quais declaro, como antes já vos preveni, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. A consequência de viver a prisão, amados, de uma falsa religião, de viver os dogmas ensinados por homens, viver o pragmatismo daquilo que dá certo, satisfazendo o desejo da carne, isto leva para o inferno. Amados, eu vou dividir em 3 partes os frutos da carne. Primeira parte é o desejo pessoal, que vai envolver a parte sexual, e o finalzinho aqui, onde Paulo fala
né, sobre as bebedices e as orgias. Diferente do que Paulo escreve lá atrás, provavelmente a prostituição, né, aqui, a impureza, a libertinagem, teria que ser feito com uma outra pessoa, presente. Mas por que eu estou dividido em três? Porque nós vivemos a era digital, totalmente diferente 2000 anos depois de Paulo. Aonde para ver prostituição você pode estar aqui se prostituindo com uma outra pessoa que esteja do outro lado do continente. Para você praticar a libertinagem assim pelas redes sociais, o adultério, a prostituição, tudo isso que envolve a sexualidade, que é algo individual, você pode fazer isso numa rede social. Assim como as bebedices e as orgias. A prisão, amados, pelo pecado, leva você a destruir a você próprio. Leva você a denegrir você mesmo. A prisão leva você a olhar para você e ver você dia após dia se matando sozinho, dentro desses pecados a quais foi citado. A prisão leva você a se afastar de Deus, como fala aqui, idolatria, feitiçaria, pecados contra Deus. E tão existentes essa idolatria e essa feitiçaria nos nossos dias de hoje, amados. A idolatria, deuses estranhos, que Paulo cita aqui, é muito gigante hoje nos nossos dias. A idolatria pela avareza, pela riqueza, pelo poder. Há pessoas que fazem o que for necessário para obter poder e riquezas. Isto é idolatria. É substituir Deus. E há pessoas assim, infelizmente, dentro da igreja. A prisão leva nós a afastarmos de Deus. A prisão nos leva, amados, a ter inimizades, porfias, invejas, que nos leva a nos afastar da sociedade. A prisão, amados, a qual Paulo cita aqui, que é a permanência no pecado, vivendo dentro da religiosidade. Olha que interessante, porque essas pessoas que Paulo cita aqui na região da Galácia, nas igrejas da Galácia, eram pessoas que ele inicia chamando de irmãos, eram pessoas que estavam dentro da igreja, eram pessoas que já tinham ouvido a explanação do Evangelho pelo apóstolo Paulo e por Barnabé na sua primeira viagem missionária. Eles sabiam da verdade, eles conheciam a verdade, porém eles escolheram a mentira. E a mentira, esta prisão que se chama pecado, leva o homem a destruir ele mesmo, leva ele a destruir a sua comunhão com Deus, e leva ele a destruir a sua comunhão com a sociedade. Sabe por quê? Que pessoa que viveria com um marido ou com uma esposa prostituto ou prostituta? Que Deus que viveria com alguém que é feiticeiro ou idólatra? Quem teria amigo que se você fizesse facções contra ele, inveja, disenções? Olha o que a prisão faz, amados, na vida de um ser humano. É este alerta que Paulo está trazendo então neste capítulo aos Gálatas, e é este alerta que a palavra de Deus traz a mim e a você. Cristo veio para trazer liberdade e não para aprisionar pessoas. Cristo veio para nos tirar do lodo do pecado e trazer para a sua maravilhosa luz. Cristo veio para nos levar a uma verdadeira religião, a qual é Ele próprio, que é a Bíblia. Cristo veio, amados, para curar os enfermos e não para permanecermos marimbundos, afundados no pecado. Amados, agora olhe o que leva aqueles que foram alcançados pela liberdade. O fruto do Espírito, porém, é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio, e contra essas coisas não há lei. As três coisas que distanciam o homem da prisão, do pecado, de todas essas coisas, aqueles que foram libertos por Cristo, traz de volta. Ele inicia-se dizendo
amor, alegria e paz, longanimidade, benignidade, bondade e fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há. Ele nos aproxima das pessoas, Ele nos aproxima de Deus, e Ele nos aproxima da sociedade. São essas coisas que os livres, os que foram libertos por Cristo, ganham aqui na terra, além de ganhar o céu na eternidade. Por isso, amados, eu convido você a olhar para a sua vida, a olhar para os seus passos, para olhar os caminhos que você tem trilhado. Talvez você esteja vivendo sim uma vida religiosa, talvez você esteja sim vivendo dentro de uma igreja, mas talvez ainda você continue prisioneiro, por causa desses dogmas. Talvez ainda você continue prisioneiro por causa desse pragmatismo, que ensinaram a você, que persuadiram você, assim como os judeus persuadiram muitos na Galácia. Mas assim como Paulo foi usado pelo Espírito Santo de Deus e deixou essa carta escrita, que hoje o Espírito Santo de Deus alerta você: liberte-se desse pragmatismo, liberte-se desse dogmatismo. A palavra de Deus é verdade, suficiente verdade. A palavra de Deus é totalmente inspirada por Deus e proveitosa para ensinar, corrigir, para exortar e para fazer o homem e a mulher ser aprovados na boa obra. Nós não precisamos de mais nada, amados. Nós precisamos somente de Cristo. Nós não precisamos de sábado. Nós não precisamos se abster-se de alimento. Nós não precisamos, amados, de dogmas religiosos para chegar a Deus, período disso ou período daquilo. Não. Você tem que fazer tudo isso por amor e obediência à palavra de Deus. Você tem que jejuar muito, tem que orar sem cessar, ler a palavra constantemente. É isso que a Bíblia ensina. Há castas de demônio que só com jejum e oração. Orem sem cessar, meditem na palavra do Senhor de noite e de dia. Mas isso é obra da salvação, porque nenhum daquele que está preso no pecado é capaz de orar sem cessar. Ninguém que está preso no pecado tem prazer na lei do Senhor e nela medita de noite e de dia. Somente os que foram alcançados pela graça e que foram livres do pecado podem fazer isso. Então não é isso que nos aproxima de Deus. O que nos aproxima de Deus é o próprio Deus, através da sua graça, amados. Talvez você esteja ainda preso nessas coisas, liberte-se disso, venha para Cristo, Ele é o teu libertador, Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida, Ele é o pão que desceu do céu, Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Este é o Jesus, o Salvador, o Messias, o Deus conosco. Este é o que salva, que cura, que liberta. Todas essas outras coisas nos levarão para o inferno, como o apóstolo Paulo diz. Quem comete essas coisas, como eu vos já adverti antes, volto a falar, não herdarão o reino de Deus. Mas aqueles que foram libertos por Cristo e que gozam do prazer, do amor, da paz, da alegria, da bondade, da mansidão, da benignidade, do domínio próprio, a esses não há lei, porque eles já foram libertos pela graça de Cristo. Liberte-se, amados, desses dogmas que falsos mestres, falsos profetas têm ensinado. Atente os teus olhos e os teus ouvidos para a santa e sagrada palavra de Deus. Medite nela de noite e de dia. Ouçam homens e mulheres iluminados e inspirados por Deus que tem nos dias de hoje. Analisem o que eles falam. Façam como os bereanos, por isso eles eram mais nobres do que os judeus, Paulo diz, porque tudo quanto Paulo falava, eles examinavam nas Escrituras. Faça assim também, porque se tiver um evangelho diferente do que esse, amados, ele é maldito, e se alguém prega ele diferente do que é, também é maldito. Então, amados, nem circuncisão, nem incircuncisão faz diferença nenhuma para Cristo. O que faz a diferença para Cristo
é se amarmos a Deus de toda a nossa força, de todo o nosso coração e de todo o nosso entendimento, e se amarmos uns aos outros, assim como Cristo nos amou. Este é o mandamento do Senhor. É isso que nós devemos viver. Precisamos, amados, ser verdadeiramente livres. Precisamos viver a liberdade de Cristo e não confundir a sua liberdade com libertinagem. Precisamos entender a sua liberdade, que ela não é prisão, porque Cristo não veio para prender ninguém a nenhum dogma, nenhuma questão pragmática. Ele não veio prender ninguém a uma religião falsa, mas Ele veio para nos libertar do pecado e levar para a sua maravilhosa luz. Mas todo aquele que é alcançado pela graça tem prazer na sua palavra, ama a sua lei e tem prazer de obedecê-lo, porque sabe que era destinado ao inferno e agora foi chamado para viver no meio do seu povo. O seu nome foi escrito no livro da vida e ele faz parte da família de Deus. Que você guarde isso no seu coração, que você medite nesta palavra e que esta palavra faça você crescer na fé em Cristo Jesus e que você possa aí entender que você só precisa de uma coisa para ir para o céu: de Jesus. Nada além de Jesus. Não há nada, amados, além do sangue de Cristo. Somente o sangue de Cristo é que nos purifica de todo pecado. Somente Cristo é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Somente Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Não há outro método, amados. Esse é Jesus. É isso que Paulo está querendo. Paulo não, a palavra de Deus, me perdoa, escrita por Paulo, inspirada pelo Espírito Santo de Deus, mas é o que Deus quer nos ensinar hoje, através da sua palavra. Que deixamos de ser prisioneiros dos dogmas, dos pragmatismos, dos existencialismos, das falsas religiões, e que passemos a viver a liberdade que somente Cristo pode nos dar. Uma boa noite, que Deus abençoe poderosamente a vida de vocês. Não esqueçam de fazer o seu pedido aí, o comentário, deixe guardado, escrito aí, que nós vamos anotar, e na próxima quarta-feira nós estaremos orando por você, pela tua casa, pela tua família. Que Deus os abençoe. Muito obrigado por este momento, por você estar aí conosco. Que Deus abençoe poderosamente a sua vida. Uma excelente semana debaixo da graça e do poder do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos falar com Deus e após esta oração nós temos mais um louvor e depois nós encerraremos nosso culto nessa noite. Que Deus vos abençoe poderosamente. Maravilhoso Deus, soberano, eterno, grandioso e maravilhoso Pai. Obrigado, Senhor, pela tua maravilhosa palavra. Obrigado, Senhor, por nos ensinar o quanto tu és bondoso, misericordioso conosco. Que vieste, Senhor, nos escolher, sendo nós os mais torpes pecadores, ó Pai. Obrigado por um dia ter alcançado-nos com a tua graça. Louvado seja o teu nome por um dia ter aspergido o teu sangue lá naquela cruz, Pai. Nós te louvamos e nós te bendizemos. Não permita, Senhor, que as nossas mentes sejam persuadidas, ó Pai, pelos inimigos do teu reino. Nos dá sabedoria e discernimento para enfrentarmos essas astutas ciladas de Satanás, ó Pai. Assim como o apóstolo Paulo enfrentou no seu tempo. Que a tua igreja também saiba enfrentar essas ciladas armadas. Porque nós sabemos que um dia o nosso Redentor virá nos buscar e nos levará para a sua derradeira morada. E assim como Jó disse, Pai, eu quero dizer nesta noite, eu sei que o meu Redentor vive. A tua igreja sabe que o seu Redentor vive. Por isso nós te louvamos, nós te bendizemos e nós te exaltamos nesta noite. Amém. Deus abençoe. Até domingo, se assim Deus nos permitir. Morri na cruz por ti, morri pra te livrar. Meu sangue se
ti, a fim de te remir, a vida consegui, e que tu irás fruir. Morri na cruz por ti, que fazes tu por mim. Morri na cruz por ti, que fazes tu por mim. Eu trouxe salvação dos altos céus, favor. É livre meu perdão, sincero meu amor. Morri na cruz por ti, que fazes tu por mim. Morri na cruz por ti,